mas a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o ESUS-SINAM, vou contar um pouquinho a história desse novo sistema. Nós trabalhávamos com o SINANet, né, continuamos ele trabalhando, mas ele está tendo uma evolução tecnológica como o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica. Então, em junho, nós começamos a criar um grupo técnico do Ministério da Saúde, e são 5 estados convidados, Santa Catarina foi um deles, eu represento Santa Catarina nesse grupo técnico, mas o CONASEMES, o grupo técnico da UTSINAM do Ministério da Saúde e alguns municípios. E aí veio como um programa de ESUS Linha da Vida. Então, ele segue o modelo do ESUS-SINAM. E ele agrega, notifica o ESUS Declarações e o SINANet, que ele está se transformando no ESUS-SINAM, Monkeypox. Então, essa é a carinha dele. Ele tem um objetivo de criar e disponibilizar um sistema de web responsivo, que ele tem uma configuração de mobile, de tablet, de desktops, de celular, né? Quem quiser notificar via celular, notificações para registrar as notificações individuais em tempo real, coletivas, doenças e agravos de notificações compulsórias, estadual e municipal, assim como comunicar a ausência dos casos no caso de notificações negativas. Então, esse modelo, ele foi criado, baseado já no ESUS Notifica, e ele veio com umas características que, ao longo dessas discussões e reuniões, nós fomos alterando ela para ela ficar com a cara do ESUS-SINAM e atendendo todas as expectativas de um sistema focado na vigilância epidemiológica. Então, ele muda a lógica dele. O SINANet, ele é focado em doenças e agravos, e o ESUS-SINAM, ele é focado no indivíduo. Então, por isso que tem essas transformações. E qual é a justificativa de ter esse novo SINAM, né? Então, ele substitui as versões vigentes que tem, o SINANet, SINAM Online, bem como os aplicativos auxiliares, linguagem tecnológica defasada, tem que ter instalações ainda, né? Dependendo só de uma área para fazer essas instalações, não tem interoperabilidade, dificuldade de atualizações, principalmente agora que a gente precisou de alterações de regionais de saúde, então teve essa falha, né, na atualizações das regionais, em questões de banco de dados, questões da segurança, né, de informações, que nós trabalhamos com dados de indivíduos, então envolve a questões éticas. Então, hoje, ele tem várias versões também, né, tem o SINANet, SINAM-Web, SINAM Online, DEIC Chikungunya, CIVEP, gripe, então a tendência é que ele se consolide em um só SINAM. Então, o que a gente espera com isso? Que os benefícios deles, né, do registro por indivíduos, em vez de doenças e agravos, tem um identificador único, fichas unificadas no sistema, com possibilidade de incluir mais suspeitas de agravos, né, e confirmações desses agravos, a possibilidade de incluir esse sistema como diagnóstico também, então você confirma, você insere esses agravos. O sistema ele online, ele tem acesso limitado, então ele não tem perca de energia, queda de internet, né? Os campos eles estão linkados, quando você coloca não, ele vai fechando os outros campos, que isso melhora a eficiência na qualificação de banco de dados. Então, para fazer alguma atualização que precisa, como agora aconteceu, né, um agravo novo, o Monkeypox, ele é mais fácil essa disponibilização, então ele tem uma facilidade em detectar os casos de doenças que são identificados na realidade, num caso de emergência pública, epidemiológica e determinada pela área geográfica em tempo real, e ele fortalece a integração de outros sistemas, né, com uma interoperabilidade. Então, o ESUS-SINAM, ele não está previsto a manutenção dos sistemas vigentes, a migração dos dados e a novas estruturas, os legados da RNDS, alterações do sistema em outros órgãos em relação à integração dos dados do ESUS. Então,
O ESFUSINAM, nós estávamos fazendo essa construção e melhorando ele, e nós já estávamos com as arboviroses e a tuberculose. Como surgiu o monkeypox, um agravo de saúde de emergência pública, se parou toda essa fluidez dos sistemas e fomos atender essa questão. Então, hoje, o ESFUSINAM, ele é ESFUSINAM monkeypox e só tem esse agravo, tá? Então, a gente está... Ele foi lançado no final de setembro. Então, contando mais um pouquinho do ESFUSINAM, então, ele vem com um conjunto mínimo de dados, que o SINANET não tinha. Então, esse conjunto mínimo de dados é o que vai reger para todos os agravos. Então, nesse conjunto mínimo de dados, ele tem o nome do paciente, a data de nascimento, notificação por indivíduo, ficha unificada, possibilidade de registrar os múltiplos diagnósticos, isso faz parte da notificação. A investigação, ele tem blocos específicos para cada agravo, então fichas comuns de diferentes agravos e a possibilidade de definir quais os perfis que poderá investigar cada caso. E a evolução, que é a conclusão, né, ele vai ter um módulo conclusão e evolução, com a classificação final de cada doença registrada para dar o seu encerramento. Então, o fluxo de notificação, investigação e encerramento é a definição desse caso suspeito. Então, acesso ao sistema, tem o fluxo de notificação, de investigação e encerramento, a definição dos casos confirmados, porque nós temos casos suspeitos e confirmados. Notificação, acessar o sistema, então ele preenche os dados do indivíduo, informa o código da doença confirmado, dispõe a ficha do código digitado. A parte da investigação, data do diagnóstico, modo de entrada, forma clínica, condições associadas, exames laboratoriais, exames de imagem, exames complementares. O encerramento, ele tem o descartado, ele tem o confirmado epidemiológico e o confirmado laboratorial, tá? Módulo de acompanhamento do tratamento também. O que nós temos de novidade aqui também? Que também tem o módulo de acompanhamento na evolução do caso, a perda do segmento, que é quando o paciente ele se muda e a gente não consegue fazer busca ativa, não consegue achar. Então, tem a perda do segmento, a falência, né, e outros. Então, ele vem também com os acompanhamentos de tratamentos, das condições, classificação, igual o SINANET, essa parte, tá? De acompanhamento de tratamento. E esse conjunto mínimo de dados, que é um avanço em sistemas de notificações de saúde, que tem em vários lugares do mundo, né? Existe em Portugal, existe em outros países, então é um avanço esse conjunto mínimo de dados, que ele serve para todo o indivíduo. Então, quando for inserir, a hora que colocar o CPF da pessoa, ele já vem com esse autocomplete com os dados que vem do CADSUS. Já vem preenchido. Ele só não vem preenchido o que são as variáveis autodeclaradas, tá? Então, daí tá, esse é preenchido pelo notificador, mas o conjunto mínimo de dados que tiver já de autocomplete do cadastro, ele já vem. Então, esse é um avanço que se tem. Os dados clínicos também foi colocado como uma terminologia médica usado o MEDRA, né, que ele tem umas variáveis de terminologias médicas, e nessas variáveis, as áreas técnicas do Ministério da Saúde dos agravos, eles escolheram os similares de todos os agravos e foi colocado ali, tá? Pode colocar outros sintomas? Pode, quando tem o campo de mais sintomas, mas existe um conjunto mínimo de sintomas que é comum em todos os agravos, e aí esse vem já para colocar, a confirmação. Esse é o MEDRA. Existe esse scanner que tem o MEDRA completo, nós também temos ele em Excel, que coloca todos os dados clínicos, né, os sintomas, sinais e sintomas do paciente.
Tá? E o que ele tem na primeira etapa, né? Então, o perfil de acesso, que daí nós vamos conversar mais um pouquinho mais tarde, que é o SCPA, essa ficha de notificação com o conjunto mínimo de dados, a investigação padrão, que é quando vem os dados clínicos, investigação individual única de arboviroses, as funcionalidades da notificação negativa, como tem no Sinanet, a de consulta, exportação de dados, igual à exportação que acontece no Sinam Online, identificação de tratamento de duplicidades, para não gerar um banco extenso com várias notificações, então vai ter um flag dizendo que esse paciente já foi notificado, se deseja inserir uma nova notificação, e os relatórios específicos, onde nós estamos neste momento em construção do sistema. Como eu disse para você, nós estávamos com as arboviroses e na discussão da tuberculose com a área técnica, mas existiu essa emergência de saúde pública, e aí nós retornamos e ficou só o monkeypox. Então, ele está no momento com a notificação, a investigação, as consultas e exportação, e ele não entrou a parte de relatórios. Então, nós paramos na parte de relatórios, que daí envolve a duplicidade, né, os demais relatórios que tem de monitoramento, de acompanhamento, de semana epidemiológica, e essa parte não entrou ainda no sistema. Então, essa é a carinha do novo Essucinam. Hoje ele está somente com um agravo, só com o monkeypox. E aí ele vem com esse módulo de nova notificação. Então, tem a nova notificação, a investigação, a consulta e a exportação CSV. Esta é a notificação, né? Ele não está tão nítido, tão detalhado, porque ele está na parte de construção dela, né? Do sistema. O que tem de diferente aqui? Quando o notificador vai inserir a notificação, ele vai gerar um número de protocolo. Depois que tiver todos os dados comprobatórios ali, que vai os campos obrigatórios preenchidos, ele, ao finalizar a notificação, ele gera o número da notificação. Então, tem que ter com todos os campos preenchidos, vai dar um sinal verdinho, campos obrigatórios, ele fica verdinho, enquanto ele não tiver, ele fica com um X vermelho, e aí ele insere a parte de finalização, e aí, após finalizar a notificação, aí sim gera o número de notificação. Então, esses dados clínicos a gente vai conversar mais um pouquinho, que a Fernanda vai explanar sobre a notificação. Mas sinais e sintomas, para colocar as 3 primeiras letrinhas, ele já assume, então ele assume com essa carinha, quando ele já coloca a data, e se tiver outros sintomas, ele vai buscar só inserir as 3 primeiras letras, e você abre um console e escolhe no Medral quais esses outros sinais e sintomas que o paciente estabelecer. A tela de validação de registro de notificado, ele vai aparecer o campo obrigatório preenchido, e aí ele vai. O que tem aqui de diferente? Como ele é um sistema online, você pode parar a qualquer momento, salvar a notificação, retornar para ela, vir a outro momento e continuar preenchendo, até finalizar, voltar, avançar, né, até finalizar ela com os campos todos preenchidos. Detalhamento dela é notificação, investigação, tem um módulo conclusão, então eu só vou encerrar quando eu tiver o módulo conclusão de todas as suspeitas de agravos que foram feitos. E aí eu concluo para depois ele encerrar. Okay? O que ele mostra quando eu vou fazer uma consulta de notificação? Eu posso notificar por CPF, pelo CNES, pelo número da notificação.
E aí eu posso ver como que está o status dessa notificação. Se eu não encerrei, ainda não finalizei, ele não vai ter o número, ele vai ter o número do protocolo, então não vai gerar o número da notificação. Vem com a data da notificação e vem o status dela, se ela está em preenchimento, se ela foi encerrada, se eu preciso voltar, se eu preciso investigar, ele te dá esses, a gente chama de flags, em várias cores, que vai dizendo como que esse status dessa investigação está. Eu posso tirar uma busca também das investigações e nessas notificações, além de vir os dados, né, CPF, nome do indivíduo, ele vai me dizer qual ação eu preciso fazer. Eu preciso continuar a investigação, eu preciso iniciar ela, eu preciso dar andamento, eu preciso estar encerrada. Então, como dizendo anteriormente, ele mudou a lógica do sistema, ele está um sistema mais voltado para a vigilância epidemiológica e mais para o indivíduo. Então, o monitoramento, o trabalho que se tem que fazer em cima do sistema, ele é mais a avaliação e monitoramento dessas notificações. O histórico, né? O histórico da notificação, ele te dá, e ele dá quem fez as alterações desse banco. Então, quando ela não está investigado, ou o campo que foi investigado, que foi alterado, ele vai me dar qual alteração foi feita, então, se foi alteração de raça e cor, e quem, o notificador que fez essa alteração, isso você visualiza. E nesse histórico também é colocado sempre o CPF da pessoa, ele está sempre linkado com o CPF da pessoa que fez essa alteração nesse banco. O que nós temos hoje? Nós temos um manual, né, do SCPA, o manual do Suicina Monkeypox, uma live que já foi encaminhada antes, porque nós seguimos todos os mesmos passos do Ministério fez esse lançamento, e a questão das notas técnicas e notificações, e essas webs que estão acontecendo sobre o Monkeypox. Ó, então, assim, ó, a apresentação na questão do Suicina Monkeypox, né, que hoje ele tem esse nome, Suicina Monkeypox, que só tem um agravo do Monkeypox. Então, nós temos uma questão do REDCap, que era um sistema, né, que é o anterior da notificação do Monkeypox, e nós temos uma data limite, que após o dia 10 de outubro, a notificação dos casos suspeitos de Monkeypox deverá ser realizada no Suicina. Então, a gente tem um link do Suicina, que já foi encaminhado por e-mail para todos os interlocutores regionais e solicitado para encaminhar para os municípios, né, para os núcleos. E as notificações presentes no REDCap passarão por uma migração para o Suicina para que possam ser atualizadas e encerradas. Ah, ok? Então, assim, o REDCap ele vai estar sendo fechado e começa a se notificar pelo Suicina. Para isso acontecer, a gente tem que fazer o acesso ao Suicina. E o Suicina, ele precisa de ter uma acessibilidade através do SCPA. Então, cadastro no SCPA. Então, o notificador, ele que notifica e investiga, ele é autocadastrável. Então, ele se cadastra, não precisa de autorização de ninguém para ter este cadastro. Então, entrar no cadastro SCPA, ele tem todos os outros sistemas do Ministério da Saúde. Então, tem que procurar o Suicina, né, que está lá, e fazer esse cadastro do Suicina, solicitar. No caso do notificador investigador, ele não precisa de nenhuma autorização, é autocadastro. Ele coloca a sua senha, e aí ele já está habilitado para poder ingressar no Suicina, inserir notificações, investigar e começar o trabalho dele. Como é que ele vai solicitar, né? Então, ele tem lá o meu sistema, ele vem aquele código de que tem que fazer o desafio, e aí colocar as letrinhas lá, ele vai dar o desafio, vai dar um OK nessa seta, e ele vai ter uma senha, né? Um login e uma senha. Sempre vai estar linkado com o CPF da pessoa.
E aí, como tem o acesso ao todo o sistema, vai ter ao ESUSINAM, vai solicitar e vai iniciar o trabalho dele como notificador de vigilância. Então, quem é esse notificador? Todos os profissionais de saúde que desejam realizar as notificações e trabalham com vigilância epidemiológica. Neste SCPA já foi um novo sistema do antigo, então ele teve uma atualização de versão, e ele vem com as funções de cada perfil. Então, o perfil notificador, ele é autocadastrável, a pessoa vai notificar e vai investigar. Como a lógica do sistema mudou, ele tem a parte toda linkada no CPF e também a área geográfica que esse usuário do sistema se encontra. Então, todo o sistema é pela área geográfica. Então, o notificador investigador é o profissional de saúde de qualquer unidade de saúde, estabelecimento de saúde que existe, né? E ele vai estar, isso rege em todo o Brasil. O técnico de vigilância municipal, que está com a área geográfica do município, o técnico de vigilância regional com a sua área geográfica regionalizada, o estado com o estado e o federal com o país todo. Então, o notificador, ele notifica e investiga. E para cada um dos perfis que tem de usuário, ele tem sua especificidade. Então, assim, o notificador, ele vai visualizar o que ele notifica e o que ele investigou. O técnico de vigilância municipal, ele não vai inserir a notificação, mas ele pode editar essa notificação para fazer essa qualificação de banco. Então, os campos ali linkados, ele vai poder visualizar esses campos e fazer alteração na parte da investigação, na notificação não, mas na investigação ele pode qualificar, acrescentar mais exames, né, algum dado diferente que ele encontra no decorrer da investigação, ele vai lá, ele edita e ele visualiza. E assim, cada perfil, ele tem essa sua especificidade. Isso já está no manual do SCPA, que já foi encaminhado, já está tudo por escrito. Isso veio já formatado do DataSUS, tá? Não foi o Altecinan que estabeleceu essas regras, que a gente chama de sistema de regras de negócios, isso já foi estabelecido pelo DataSUS. Então, quando ele vai solicitar o acesso, ele vai preencher de acordo com o seu cargo, né? De acordo com a sua função e onde ele está localizado, e ali vai dar o acesso. Nós podemos, hoje, o federal, ele libera para o Estado, para os gestores do Estado, e o Estado está liberando para os técnicos das regionais e município. Mas assim que o sistema ele estiver fechado com todos os relatórios, aí vai se dar a acessibilidade que o técnico de regional ele pode liberar para os seus municípios, e os técnicos dos municípios eles vão liberar para os seus técnico de vigilância municipal e o técnico de CNES, que é o técnico de vigilância do CNES, que esse termo foi criado para os núcleos hospitalares. Essa outra, para solicitar o acesso, tem que ser sempre com informações, porque foi dado a liberdade de trabalhar mais o sistema, de ele não ser tão restrito como o Sinanet era, mas ele também tem uma cobrança em relação ao CPF, né? Então, tudo que o usuário for fazer, esse acesso que vai ter, vai ser tudo linkado ao CPF da pessoa. Então, a gente vai saber quem é que autorizou, quem é que liberou o acesso, quem é que fez a alteração na notificação. Isso tem tudo no histórico da parte do sistema. Então, essa solicitação,
ela é feita e hoje quem está autorizando esses usuários é o CIEVS. O CIEVS começou lá início, final de setembro, a fazer essa autorização dos técnicos de vigilância, e aqueles usuários que fizeram essa solicitação para o Ministério da Saúde, eles foram negados, porque o Ministério só libera para os gestores estaduais, os estaduais que liberam para todo o restante do município. Então, quem já tentou o cadastro e veio uma negativa do Ministério da Saúde, é devido a essa hierarquia, tá? Então, assim que ele foi criado, outra característica tem para autorizar esse acesso é que aquele usuário que ficou 60 dias sem utilizar o sistema, automaticamente esse cadastro cai. Então, ele tem que ser renovado, reativado no sistema, se ele ficou 60 dias sem utilizar. A questão, a gente tinha aquela questão de solicitar o termo e sigilo, né, de banco, isso o próprio SCPA, ele já limpa ali, já diz que a pessoa tem que ter o termo, o sigilo, o banco de dados, tem a questão ética, né, de não fornecer o banco de dados. Essa é a parte do SCPA. E a autorização, no ícone que tem do ladinho, ele vem a listagem, daí a gente vai ver quem vai autorizar ou não. Isso eu estou falando para os municípios, né, os técnicos de vigilância municipal e os técnicos, os interlocutores regionais do Sinan, que se visualiza que o sistema ele vai estar habilitado para autorizar e tem que ler a justificativa. Então, quando for justificar, sempre colocar, não, eu sou notificador não precisa. Então, assim, é porque eu sou o interlocutor do Sinan regional, interlocutor do Sinan municipal, realizo análises epidemiológicas, né, eu trabalho no núcleo com análises epidemiológicas de monitoramento e avaliação do sistema, então, sempre essas são as justificativas para garantir o acesso. E aí se autoriza, né, de acordo com essa justificativa, se faz o primeiro acesso ao Sinan. Nesse primeiro acesso, ele vai pedir o nome da pessoa, né, o login, vai entrar com senha. Okay, e vai acessar normalmente. Se você esqueceu, ele tem lá, esqueci a senha. Aí ele entra e faz uma nova senha, mandado via e-mail. E lembrando que nesse processo, o nosso suporte é o DataSUS. Então, por isso que a gente tem o e-mail suporte@datasus.gov.br, porque o sistema ele é online, ele é no servidor federal, então ele não tem mais a interferência de TI como suporte, né? Todo o nosso suporte agora é com o DataSUS, principalmente na dificuldade do cadastro do SCPA. O perfil notificador. Esse perfil notificador, ele vai fazer a identificação, né, do usuário logado, vai vir por CPF, ele vai vir o KNES, a hora que o usuário ligar, ele já vem esse autocomplete dizendo o estabelecimento de saúde que a pessoa se encontra, todo o endereço, vem o CPF junto, vem tudo autocomplete, tá? Tudo que tiver do notificador, da pessoa que está acessando, ele já vem linkado. E tem a troca, pode fazer uma troca de perfil do acesso também, eu posso estar com um técnico de vigilância municipal, tem pessoas que trabalham no município e trabalham no estado, daí faz essa troca de acesso, e ela a visualização dela é notificação e investigação, tá? E a parte da exportação. Então, o notificador, ele só vai ver essas telas. O técnico de vigilância municipal, ele vai conseguir também ver e analisar todas as notificações que ele inseriu, que esse notificador inseriu nesse ambiente dele.
quando ele coloca uma nova notificação, esse usuário que ele está legado, ele vem sempre com o perfil e estabelecimento já preenchido, isso já expliquei. Então, assim, a lógica do sistema, a gente tem sempre que pensar que é um sistema diferente, ele não é igual mais o Sinanet, que tem um banco, que é autorizado por estado inteiro, não é mais assim, o sistema mudou, a lógica é no indivíduo, e ele é um sistema regionalizado, ele segue a mesma linha do ESUS, Notifica, que é do Covid, ele segue essa mesma linha, tá? Dos perfis. Então, os perfis são regionalizados. Então, é dado mais liberdade, tanto a liberdade para autorizar, mas é dado mais a responsabilidade, porque tudo está linkado no seu CPF. O que a gente pretende fazer em relação ao sistema nas questões das duplicidades, né? De que tenha um flag, né? Um aviso dizendo esse indivíduo já foi notificado. E aí ele se estabelece que se pergunta se quer realizar uma nova notificação ou não. Mas cada agravo tem sua peculiaridade, então isso ainda está em discussão. A gente não tem ainda respostas prontas. A gente ainda está construindo essa parte de relatório, de notificação. Mas como a lógica do sistema mudou, ele vem outra questão que é um problema, que é a subnotificação. Então, não tem mais a lógica de não ter que notificar. Então, a lógica da vigilância epidemiológica é se notifique. Após se ver a questão da duplicidade. Tá? Então, isso ainda está sendo construído. A gente não tem ainda respostas prontas em relação a isso, porque relatório de duplicidade ainda a gente não chegou nesse ponto. Mas o que a gente solicita é que tenha esse aviso dizendo, esse indivíduo já foi notificado, você vai desejar inserir essa notificação? Tá? Mas isso ainda está sendo em construção. Como nós estamos somente com o monkeypox, e ainda nós estamos no início, né, desse quadro de saúde de emergência, então a gente ainda não tem essa análise de duplicidade. Então, hoje, o que o Ministério solicite é que notifique. Tá? Indiferente que já tenha ou não uma notificação, é que se notifique. Hoje é a normativa que a gente solicita, para após verificar a questão de duplicidade ou não. E o sistema do ESUS vai ser assim, tá? A gente tem sempre muitos casos de subnotificação, e isso é um problema que a gente tem no Brasil todo. Então, hoje a gente mudou o sistema e mudou para também sanar essa diferença. Nada questão de quando for construída a duplicidade, ela vai ter que ser muito clara, específica para cada agravo, porque cada agravo tem sua peculiaridade de duplicidades, não é só uma notificação, é ver se tem agravos que não é duplicidade ter uma notificação hoje e amanhã, e tem agravos como os crônicos, né, a tuberculose, a hanseníase, que daí sim ela gera uma duplicidade verdadeira, mas isso ainda está em construção, ainda a gente não tem essas respostas prontas. Inclusive, ainda no Monkeypox, nós não temos relatórios, então a gente trabalha ainda com a parte do Excel, né? Exporta e dá o Excel. E assim, a nova notificação, quando ele apresenta a parte do ESUSINAM, ele vai inserir a notificação, como eu já falei, ele vem em autocomplete, ele vai dizer somente gerar o número da notificação se os campos todos obrigatórios forem preenchidos, senão ele não finaliza, ele não gera, e aí ele fica aparecendo os campos obrigatórios vermelho e vai dizer qual é o campo que ainda não foi preenchido. Esse sistema, ele não tem aquele problema que a gente tem no Dengue Online, que às vezes o campo ele trava, ele congela e nós temos que voltar no campo, dar um enter, limpar aquele campo para conseguir que a notificação flua, né, e consiga se preencher todos os campos. No ESUSINAM, não, ele tem o campo, ele é preenchido, ou ele é colocado as 3 letrinhas e daí ele já assume o campo, e se for não, ele já vai fechando todos os outros campos para diminuir a qualificação do banco. Outra questão é o assintomático, que ele também aparece lá. Você clicou no assintomático, ele desaparece todos os campos, né, inabilita todos os campos dos sinais de sintoma.
Aí vem a parte da notificação, que como eu já falei, ele é autocomplete, né? Após o preenchimento de todos os campos disponíveis, a ficha de notificação, o usuário deverá validar os dados cadastrados e, posteriormente, botar no botão finalizar. Caso algum campo obrigatório tenha ficado sem preenchimento, o sistema irá acusar através das cores vermelha ou verde, apresentando nas abas disponíveis para cada bloco de notificação ou ainda no momento da validação. Tá. E quando eu vou apresentar a notificação, ele vai apresentar o status delas aqui também. E aí, de acordo com cada perfil, por exemplo, perfil, eu como gestora do Sinano, vou poder editar uma ficha, que quem faz esse trabalho é o notificador, é o técnico da vigilância. Então, eu não tenho o poder de fazer a edição. Então, cada perfil, ele vai ter o seu perfil para poder visualizar, editar, concluir, encerrar e investigar. Tá? E ali vai dar os status. Então, qual é a função da vigilância hoje? Ter um monitoramento mais aguçado nas notificações, né? O que já estão encerrado, o que ainda falta preencher. Isso a gente vai ter que fazer os alertas para dizer o que tem que preencher, o que tem que concluir, o que tem que encerrar. Lembrando que as DCNI têm 60 dias, né? Isso continua ainda vigente, tá? Os agravos do PQAVS. Então, tem as fichas, elas estão digitadas no perfil do notificador. Então, o status do preenchimento, quando ele está em preenchimento, ninguém outro técnico, outro perfil pode alterar. Ele está em preenchimento, é só o notificador que notifica e investiga que pode concluir e terminar esse de preenchimento. Tá? E ele está em investigação, daí todos os perfis do notificador e do técnico de vigilância que iniciaram, eles podem ter ainda e se encontram em andamento, ou algumas informações foram preenchidas, mas a investigação ainda não foi finalizada. E quando se encerra, ele vai estar concluído com o link desse notificador que encerrou. Então, o encerramento, ele pode ser feito por todos os técnicos, com todos os perfis, ok? Então, aqui eu também posso consultar a notificação, a não investigada, ver o que foi investigado, o que foi encerrado. Então, aqui tem que ter o olhar mais clínico do técnico de vigilância epidemiológica, para não deixar que nenhuma investigação não seja perdida, né? Não fique não investigada, não encerrada, não seja concluída. E aí orientar, né? Ver qual é o notificador que notificou e dizer assim, olha, né, solicito que termine de preencher essa notificação. Ele vai dar o histórico, né, o histórico de como está esse status de notificação e quem encerrou, quem avaliou, quem alterou o campo. E para pesquisar, eu posso ter um filtro avançado, pesquisar pelo número de notificação, pelo CPF da pessoa, pelo número da notificação. Eu tenho vários filtros avançados para mim poder pesquisar essa notificação. E quando eu fazer a exportação, eu posso exportar. Hoje nós só temos um agravo, então eu exporto pelo agravo, ela vai me vir toda, ou eu posso fazer uma exportação somente pelo aquele número da notificação. E aí ele abre em Excel, por enquanto que nós não temos um banco grande, ele está super rápido, sabe? Ele é um sistema bem rápido nisso. E não tem essa questão de queda de energia, de queda de internet, né? Então, você pode fazer a notificação também no celular. Quando eu fiz os testes, que ele ainda estava a gente chama de área negra da internet, né, que ele não se tornou público, eu fiz esses testes no notebook, fiz no computador, fiz no celular, e ele fluiu da mesma forma em todos os níveis de mobiles que tem. Então, a rapidez dele e aí também não teve queda de energia, nada. Agora, se não tiver os campos preenchidos, ele vai dar a mesma resposta até eu finalizar. Tá?
É óbvio que ao longo do tempo a gente vai surgir várias dúvidas, né? Em questão do acesso, em questão das notificações, mas isso é uma construção em conjunto, é o Brasil inteiro construindo o sistema e começando a trabalhar com um sistema novo, e nós temos que mudar a nossa lógica de pensar que ele é um sistema que veio, né? Porque nós ficamos quanto tempo esperando que mudasse o SINAM, que o sistema fosse melhor, né, que ele desse mais agilidade, que ele voltasse mais mesmo para a vigilância epidemiológica, e não a gente ficar fazendo transferência ainda de informação, que isso leva um tempo, né, um desgastes, e vendo se a questão da instalação e quando troca de executável, quando acontece algum problema, então essa parte interna de sistema, esses bugs que davam, de Sysnet, tudo isso não vai ter mais. Então, ele é em tempo real e ele é voltado mais para vigilância epidemiológica, monitoramento de vigilância epidemiológica mesmo. Tá? Então, é isso. Nesse perfil do técnico de vigilância, ele consegue fazer as mesmas coisas, somente ele não vai fazer a notificação e investigar. Então, vai aparecer o status da investigação, dos apresentáveis, o perfil desse vigilante, se não está iniciado e tem andamento, ele consegue visualizar, ele só não vai conseguir preencher a notificação, né? Então, ele investiga, ele encerra. Então, voltando nesse slide, visualiza, edita, vê o histórico e imprime. Ele não vai preencher, mas ele pode, a qualificação do banco, com o dado que você tiver, com prontuário ou com a resposta na investigação do paciente, você vai entrar e vai qualificar esse campo. Ok? Para uma notificação e investigação encerrada, o técnico de vigilância poderá somente visualizar, imprimir e acessar o histórico de notificação. E em preenchimento, o técnico municipal, regional e estadual visualiza os dados informados naquela notificação. Ele não preenche. Aqui, para exportar os dados, ele é a mesma questão do Sinam Dengue Online, né? Tu exporta o CNV pelo agravo, pela notificação, ele gera, e por enquanto, nós não temos a interoperabilidade com a API, né? Com os outros relatórios, porque ele ainda não, nós não chegamos nessa parte. Mas a exportação ele salva em Excel, e aí abre uma planilha em Excel, abre uma planilha em DBF, e aí continua a fazer a análise dessa tabela, né? Nessa questão, às vezes sempre surge a questão do banco, né? Já falei para vocês, mas refrisando, o banco do Sinanet, ele vai continuar igual o Sinandab, ele continua com aquela base DPF, então quando a gente tiver a autorização do Ministério e dizer assim, olha, a partir de hoje, o Sinanet ele fecha, a gente pega aquela base, cada um congela a sua base e visualiza como uma série histórica, e fica com aquela base. O que o Ministério diz? Que ele tem um novo sistema que se chama ESUS e Semina, e aí essas bases também vão ser rodadas para se trabalhar no Tabuin disponibilizado para os estados e para os municípios. Isso é um prognóstico que eles fazem para ninguém perder dados, né? E a exportação dos dados, ela é super rápida, eu posso exportar ele pelo agravo todo, hoje é só o Monkeypox, mas eu também posso pegar só aquela notificaçãozinha que eu quero ver, ver só se aquela lá está certinha, se o campo está certo, se ela está encerrada, eu posso exportar somente pelas notificações. Hoje, o ESUS-SINAM, ele está sendo, a versão dele está 1.4, a gente começou 1.0. Então, assim, a cada semana que a gente consegue se reunir, toda sexta-feira com o Ministério, a gente vai arrumando e atualizando, olha, ficou com problema aqui no campo de notificação, de sintomas. Daí vai tendo esses feedbacks mais rápido, porque como ele é um sistema de plataforma, né, então ele é mais fácil de arrumar os probleminhas que vão acontecendo. Tudo que
tudo que esses moldes nós estamos seguindo é os mesmos passos do Ministério da Saúde, tá? Então, a gente tem os links de apoio. O manual do SCPA, a plataforma IVES, que já foi encaminhado, né, que tem tudo lá, como que é os manuais, como que são o Monkeypox, a web da UTESINAM, que foi o Tesinam e Conasems, que é a primeira introdução, né, que ela está disponível no YouTube, a web que a gente fez falando dos primeira versão do ESUSINAM para os técnicos regionais, interlocutores regionais, o SINAM e o CIEVES. E hoje essa que daí a gente está já solicitando que termine essa parte de cadastro, né? Nós estávamos em andamento com o cadastro, que é o primeiro acesso para o SCPA, e após isso começar já a fazer a notificação do banco. O técnico de vigilância, que faz a avaliação e monitoramento, ele ainda não tem um banco muito grande para analisar, porque nós estamos no início do sistema. Então, assim, os primeiros passos agora é que o notificador, os profissionais de saúde, se autocadastre e comece a notificar e a investigar. Para daí nós temos um banco de dados para poder fazer análise e monitoramento epidemiológico. Todo o material que tem, ele está disponível, e outra questão é que o Ministério da Saúde ia fazer uns videozinhos explicando também como que entra, como sai, mas isso ainda está em andamento. Então, nós vamos ter outras webs até o final do ano, explicando, detalhado, cada uma novidade que tem, a gente vai conversar, né? Esse trabalho é sempre, eu como gestora do SINAM com o CIEVES, porque o CIEVES é a dona do agravo, né? Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Essa parte daí é a parte da Fernanda, que vem a parte mais específica do agravo de coletas. Mas bem claro quais são as diferenças do técnico do perfil notificador e do técnico de vigilância. Então, o notificador, ele notifica e investiga, e ele vai exportar as notificações que ele notificou, naquele perfil dele. Então, o notificador, ele vai notificar e investigar. O técnico de vigilância, ele vai visualizar todas as notificações, que ele é municipal, né? Então, ele visualiza todas as notificações, ele consegue editar as que não estão em preenchimento, porque quando está em preenchimento, é o notificador que ainda está trabalhando em cima da notificação. Então, quando ela é preenchida, não está mais naquele estado do preenchimento, aí sim, a parte do encerramento, da investigação, ela vai ser feito pelo técnico da vigilância municipal, e aí ele consegue visualizar, editar, né, imprimir e alterar os campos, caso ele tenha alguma informação nova. Essa é a diferença. A exportação é a hora que você quiser, no momento que você quiser. Não tem mais esperar a base DBF. A hora que você quiser, o sistema está disponível para você exportar. Se você quiser fazer inúmeras exportações por dia, esse ícone ali está pronto para você fazer as suas exportações, todas as análises. Tem uma lá em cima, Lib, que era quem já tem cadastro no SCPA e não lembra mais a senha. O que fazer para resgatar essa senha? Lá no SCPA ele diz, esqueceu a senha. Aí você vai esqueceu a senha, eles mandam um e-mail, vai automaticamente por e-mail, né? Preenche o e-mail, e aí ele é solicitado para fazer uma nova senha. Tá. Alguém perguntou também se o link de cadastro já está liberado. Já está liberado. Já está liberado desde 27 dia 30, né? 30 de setembro está liberado. Isso. Tá. E tem uma colocação aqui que a Maternidade Carmela Dutra colocou, porque tu falou dos 60 dias, né? Que cai o cadastro se eles não acessarem. Ela colocou assim, também do autorizador do CNES, porque como eles são uma maternidade, eles não é tão comum ter casos de monkeypox, mas aí eles têm que acessar, fazer
acessar mesmo o sistema dentro desses 60 dias, mesmo que não faça uma notificação para não ter o acesso bloqueado, né? Isso. Tem que dar uma entrada, sai, ou também, se ele acessa bloqueado, depois ele solicita uma reativação, aí é dada uma reativação. Às vezes a pessoa sai de licença prêmio, ou licença maternidade, ou licença saúde, e fica mais tempo que 60 dias. E aí, a hora que ela retornar, ela vai solicitar uma reativação, aí vai lá e se reativa. Isabela estava perguntando se eles conseguem visualizar todas as notificações inseridas pela equipe de Florianópolis e núcleos, por exemplo. Eu acredito que a Isabela é do município de Florianópolis, então vai ter acesso como técnico de vigilância municipal. Então, eles têm que ter acesso a todos os QNES do município, certo, Libi? O técnico de vigilância municipal, ele vai enxergar o que o município como um todo notificou e investigou. Agora, o técnico do QNES, que é do núcleo, ele vai enxergar somente o que o hospital notificou e investigou. Isso. É que é uma hierarquia, né? Então, ele vai sendo uma hierarquia. O técnico federal consegue ver de todo o país, o técnico estadual de todo o território, o regional de todos os municípios que abrangem a sua regional, o município de todos os QNES do seu território e o QNES, o núcleo de todos que fazem parte daquele QNES, né? Isso. E a unidade de saúde, que ela tem o QNES, ela vai ver o que ela notificou, né? Que do perfil notificador e investigador, ele vai olhar essa parte só do que ele notificou. Tá. E aí a próxima pergunta é: posso ter 2 acessos como notificador e técnico da vigilância? Tem pessoas que trabalham em 2 locais ao mesmo tempo. Tem pessoas que podem trabalhar numa regional ou no município, então sim, elas vão ter que ter perfis diferentes, né? Como notificador, talvez do autocadastro, ou como um técnico de vigilância. Pode ser que eu precise ter um acesso como técnico de vigilância com o QNES e um técnico de regional, talvez eu também trabalhe no município, numa regional. Então, sim, é possível ter 2 cadastros se você trabalha em locais diferentes. E aí só tem que lembrar de fazer a notificação de acordo com o perfil. Lá, a Lib mostrou numa telinha lá que você tem a opção, tem uma flechinha para os 2 lados, de alterar o perfil, né? Que altera o QNES. Então, só cuidar neste momento para quem vai ter 2 cadastros, porque ele vai ter que alterar de acordo com a origem da notificação. E também a justificativa, né? A justificativa para eu ter os 2 perfis, ela tem que ser bem clara. Você vai ser, se você for notificador, mesmo um profissional de saúde, daí tem a necessidade de você ter o notificador. Agora, se não tem necessidade, tem que ver qual é a tua função. Isso. Como ficam os campos em relação aos pacientes desconhecidos? Porque... Uma questão que eu não falei é a questão do fluxo de retorno, né? Então, assim, tem que lembrar, o sistema é autocomplete. A hora que você colocar o CPF ou o cadastro único de saúde da pessoa, ele vai ser autocomplete. Quando ele vai ser autocomplete, ele vem com o endereço da pessoa. Então, se ele teve uma notificação e é de outro município, automaticamente, a hora que finaliza aquela notificação em preenchimento, não existe o fluxo de retorno. O município de residência visualiza na mesma hora que o município de notificação. Os dois visualizam ao mesmo tempo. Tá? Então, não existe mais o fluxo de retorno. Então, talvez se esse paciente desconhecido é quando ele é o paciente que não é da sua área geográfica. A hora que colocar o endereço da pessoa, o município de residência vai visualizar essa notificação também. Bom, meninas, eu acho que o paciente desconhecido que o Saulo está falando é os que chegam na emergência e não têm identidade. Às vezes, morador de rua, pessoa que chega atropelada, está sem documento, até um momento ele fica como desconhecido, a gente não tem dado nenhum, nem CPF, nem nome de mãe, nem município de residência, nada. Eu acredito que seja essa pergunta do Saulo. Ele é de Celso Ramos.
Aham. Saulo. Olha, é uma questão de assistência, né? Então, esse paciente vai ter um prontuário até ele ter uma identificação para poder ser notificado. Tá. E só uma coisa que você estava falando, Liby. Quando eu notifico um paciente, ele reside em outro município. Tanto o município de notificação quanto de residência vão poder visualizar, mas ambos também podem editar e completar a investigação? Sim. Tá. E encerrar, né? E encerrar. Vão ter essa... Certo. É porque o perfil, ali, quando fala perfil editar, visualizar, é indiferente de onde é essa notificação. Ele é de acordo ao perfil da pessoa, de editar, de visualizar, de encerrar e de concluir. Não é de acordo com o paciente, é de acordo com o perfil desse usuário. Tá. A partir do momento que foi notificado, qualquer outro técnico de vigilância pode consultar essa notificação e iniciar a investigação, certo? Sim, Certo. área de abrangência, né? Então, eu recebo, posso começar a fazer a investigação. Acho da exportação você já falou. Sobre excluir uma notificação, Lib. É possível? Como? Repete? Se eu excluir uma notificação, Sim, pode excluir. então, Deve ter o ícone lá, né? Exclusão. mas já está disponível esse ícone? Porque a gente não... Até falo isso, achei uma pergunta importante, porque a gente teve um município que já começou a notificar no ESUS. Só que aí tinha aquela questão que a gente não sabia se ia migrar o RedCap ou se não ia migrar o RedCap. Porque a primeira informação que a gente recebeu é que o RedCap não ia migrar para o ESUS. Mas agora o Ministério falou que o RedCap vai migrar para o ESUS. Então, o nosso medo era ficar... As solicitações do Brasil inteiro, daí eles têm que fazer uma tecnologia que atenda à vigilância epidemiológica do Brasil todo. Sim. Por isso que está ainda em construção, né? Porque pode ter essas alterações. Isso, a gente exatamente, a gente vai ter que ser muito resiliente nesse início, porque é uma ferramenta que vai sendo modificada, ela vai sendo aprimorada, né? Mas a gente até orientou para o município a notificar no RedCap e excluir as fichas do ESUS, porque a gente queria que o banco do ESUS começasse no dia 10, justamente para a gente começar a organizar bancos diferentes, com as datas diferentes, todo mundo junto. Aí depois veio essa informação de que o RedCap ia migrar para o ESUS. Só que a gente não conseguiu excluir nenhuma ficha. Então, a gente até questionou o Ministério não deu uma resposta, disse que ia verificar, mas ainda não deu uma resposta. Então, a gente não sabe se no futuro vai poder excluir, porque daqui, pelo menos como gestor estadual, a gente não conseguiu excluir, o município também não. Então... É um ícone que ainda está para ser implantado e habilitado, né? Talvez o notificador talvez o notificador neste momento é que possa excluir. Somente o notificador. Hoje, somente o notificador que investigou. Ele pode excluir. Agora, os técnicos ainda não estão habilitados para exclusão. Tá. Isso é importante. Porque, enfim, pode começar a ter problemas, né? Se não conseguir excluir algumas fichas. A gente vai ter como vai trabalhar com essas fichas, se vai mandar uma lista para o Ministério, enfim, né? A gente vai ter que pensar. Não, é esperar o sistema ter essa modificação e ele ficar habilitado para nós, né? Isso é só uma questão da parte de sistema lá de introduzir o console. Ah, tu achas que é só uma questão de tempo? Sim. Só uma questão de eles aprimorar a ferramenta. Certo, então vamos aguardar. E as notificações dos CIDs ocultos? Tem alguém perguntando, mas só essa colocação.
É que hoje só temos monkeypox, né? Então, a partir do momento que vai vir todos os outros agravos aos poucos, né? Primeiro vem o bloco da arboviroses, depois vem o bloco dos crônicos, depois vem os outros, até completar toda a lista compulsória. Aí vem pelo CID. Tanto que no início do início dos testes da homologação, eu fiz os testes com Zika e monkeypox, depois fiz doença exantemática e monkeypox, nós tínhamos todos os agravos já. E aí foi retirado e para ficar só o monkeypox, para ser só o início do Essucinam monkeypox com um agravo só. Pois é só subir a tabela de todos os agravos que são de interesse nacional, regional, estadual e municipal, que estão na lista do compulsório. Aí vem todos os outros CITs. Eu vi uma pergunta ali sobre a exportação, se ela é manual. Ela é só clica ali na exportação e ele já vai abrir a tabela do Excel, ou se vai querer em DBF, né? E vai abrir a planilha para você poder fazer a tua análise, teus filtros. Quem não tem Excel também, foi uma pergunta ali, é que a gente também não tem Excel, mas tem um programa similar. Ele abre também, tá? Abre também, no Libre e no WPS. Como a gente ficou uma base de dados pequena ainda, está sendo muito rápida a exportação. Então, realmente, ele é só clicar, escolho qual é a finalidade que eu quero, e ele está baixando bem rápido. E a exportação vai ser, a princípio, eu acho que vai ser do banco inteiro, né? Não vai ser como o ESUS, né? Porque o ESUS notifica, ele é diferente, gente. O volume de dados ele é muito grande. Por isso que ele permitia só aquela exportação semanal, né? A gente tinha que exportar a cada 7 dias. Provavelmente, o Monkeypox acredito que não vai ser assim, porque o volume não é tão grande. Então, a gente consegue exportar a base toda, tá? E mesmo quando migrar todos os outros agravos, a exportação é livre. A hora que a pessoa quiser exportar, ela vai estar, ela não depende mais de alguém para rodar uma base DBF, para me ter um dado novo. Eu vou rodar a base. O que eu conseguir visualizar no sistema, buscando por notificação ou pelo histórico da notificação, tudo no sistema, ok. Se eu não conseguir, eu faço a exportação a hora que eu desejo. E aí eu posso escolher por notificação e por agravo, ou selecionar todos os agravos. Aqui o pessoal está preocupado nessa questão dos notificadores, né? Temos gerentes em todas as UBSs, todos eles serão notificadores? Sim, porque quem vai notificar a ficha tem que fazer um cadastro individual com o seu CPF, vai ser um notificador. Todo mundo tem, sei lá, 5 pessoas que notificam dentro da UBS. Cada um deles vai ter que ter um cadastro único que vai ser vinculado ao seu CPF, tá? Aí a diferença vai ser o técnico municipal, né? O técnico de vigilância municipal, que vai ser de responsabilidade da vigilância epidemiológica municipal, tá? Mas assim, um autocadastro, que é o cadastro para notificador, várias pessoas podem ter. O acesso podemos liberar a todos os profissionais de saúde que desejam notificar se autocadastra e começa a notificação. Ninguém libera o cadastro de notificador, tá? Ele é um autocadastro. Então, eu vou lá, coloco os meus dados faço o meu cadastro para notificador. Esse é o único perfil que não precisa de uma liberação externa, diferente dos técnicos de vigilância, tanto estadual quanto regional, municipal e de FNES. Esse sim vão ter que fazer o cadastro no SCPA e aí o nível hierárquico seguinte que vai ter que fazer a liberação, tá? Mas um técnico municipal pode. Nossa. O técnico municipal só pode liberar o técnico de CNES. O técnico regional só pode liberar o técnico municipal. E assim por diante, tá? Tipo, um técnico estadual eu não posso liberar um técnico estadual. Quem tem que fazer isso é o nível federal. Mas lembrando que notificador é a liberação.
Se o paciente decidir mais naquele endereço que puxar automaticamente, é possível fazer a mudança manual do endereço? É possível fazer essa alteração manual, se ele não está residindo mais teve uma mudança repentina, né? E ainda o cadastro CadÚnico lá não foi. É possível fazer essa alteração. Só que a parte ali do número colocado é tudo um número mesmo, não pode não prever o número. A parte do endereço também. Boa tarde. No caso de São Pedro, nós temos o hospital, 2 unidades de saúde e o presídio. Eu tenho perfil de notificador e técnico de vigilância municipal. Neste caso, cada QNES tem que ter seu login de notificador ou eu posso fazer o de... Eu posso? Ou ela pode fazer a notificação, pelo que eu entendi ali, de todo mundo. Cada notificador tem o seu perfil, né? Tu tem que lembrar que tu tá onde tu trabalhas, o teu CPF, a tua senha é linkada ao teu nome. Então, se tu for o notificador do estabelecimento de saúde é uma coisa, o notificador de técnico de vigilância é outra. Isso é a questão de bom senso. Se tu trabalha nos 2 lugares, ok, mas não, cada um tem que ter sua função. E eu acho que isso é muito assim, ele modifica um pouco a lógica até do o próprio Sinam, Lib, que as unidades notificadoras registravam as fichas, as notificações encaminhavam para a vigilância e ela que notificava. Então, o Sinam, o ESU Sinam, ele já veio com essa proposta diferente para a própria unidade notificadora já fazer inclusão dentro do sistema, para a gente tentar automatizar isso, né? E não ter mais o papel. Então, o interessante é que realmente o notificador tem o seu perfil de notificador, porque aí lá quem é o técnico de vigilância municipal que vai ter acesso a todas essas notificações, porque vai ter acesso a esse QNES. Uhum. É dado a função e é cobrado a função também, né? Então, a função do notificador, ele é linkado ao CPF dele, mas ele também tem a responsabilidade de notificar. E o sistema, ele vem justamente por ele ser mobile, por ser tablet, não precisar mais de alguém que faça uma instalação, ele é no celular, ele é no tablet, ele é no notebook, justamente para facilitar e diminuir a subnotificação e ele ser um sistema de vigilância epidemiológica que não fique mais papel indo notificação para lá, notificação para cá, e tendo uma função de papel. E nós estamos numa era tecnológica mais avançada e o sistema hoje ele avançou. Então, isso foi já era uma lenda, né? A gente dizer que o Sinam não avançava, que a gente ia se aposentar e não via essa mudança. Então, hoje está sendo uma mudança histórica em nível de sistema de informação para o Brasil todo, de diminuir essa parte de papel e a gente focar mais na vigilância, no dado, no banco de dados, na qualificação em tempo real, e nós temos um sistema mais voltado para a vigilância mesmo. Não mais preocupado tanto com o sistema, com transferência de informação, e a ficha de notificação, quando eu li, ela era uma transferência de informação física, né? Então, hoje a gente não vai ter mais isso. Não vai estar em tempo real, no celular, no seu tablet, no seu local de trabalho, onde você quiser, você já vai ter acesso a essa informação. Não sou alguém que colocou ou não consegue incluir. Só que depende, lembra quando a Libiana fez a apresentação e ela falou lá que o notificador, ele pode fazer algumas coisas na ficha, a depender do status da ficha. Se ela está em preenchimento, né, Libi? Acho que é isso. Se está em investigação, então talvez, mas isso a gente não testou ainda, tá? Eu agora que pedi também o nosso perfil de entender como esse notificador, caso vocês tenham dúvidas. Mas talvez o perfil de notificador só
falou aquele que já fez a investigação. Será que é isso, Lib? É o perfil de notificador, dependendo do status, que pode fazer exclusão ou não de uma ficha. Hoje é. Hoje é o notificador que ele investiga e ele pode excluir aquela notificação. Certo. Aí o técnico, ele vai visualizar, ele vai editar, ele pode botar lá o caso descartável, ele pode alterar os campos, imprimir, mas ele não vai excluir, que quem notificou é que exclui. Eu acho que as perguntas eram essas. Só a última pergunta que questionou novamente se ela é notificadora e técnica da vigilância. Pode ter os dois cadastros? Pode. Só lembrem que para cada notificação, se você vai notificar, você tem que colocar o KNES lá, entrar com seu perfil de notificador, porque o perfil de técnica de vigilância não habilita a notificação. Quando for fazer a investigação, tem que colocar o perfil de técnico de vigilância. E vocês podem ter mais cadastros se vocês atuam com os perfis. Só tem que lembrar de que cada notificação tem que estabelecer aquele perfil correspondente, né? Então, tem que lembrar de fazer essa alteração no perfil. Então, acho que das dúvidas era isso. Só queria... Oi, é a Maria. Na notas compartilhadas, tu clicando no bonequinho ali em cima do lado esquerdo superior da tela do teu celular, ou tu tá no computador também? E notas compartilhadas tem 4 dúvidas do chat do YouTube, tá? Tá, deixa eu ver. Mas, Maria... Oi. Não consegui visualizar. Tô tentando nos dois aqui. Tá. Libi, Ô, Maria, lê para nós a dúvida, por favor. Leio sim. Da Vigilância Sanitária de Xaxim. Meu acesso só entrou como técnico de vigilância municipal. Tenho que entrar novamente no SCPA para ter o acesso a notificar. Sou enfermeira da vigilância. Não, você é notificadora, trabalha em outro lugar, em outro estabelecimento de saúde que é notificadora, que daí o notificador é autocadastrável. Vai lá e se autocadastra. Agora, se você é só vigilância epidemiológica, daí você fica só como vigilância epidemiológica. Então, Libi, se eu sou notificadora, eu entro direto no site, no endereço do Sinan, esse é o Sinan, certo? E eu vou me logar como notificador. Daí eu faço o meu primeiro cadastro. E nas próximas vezes eu sempre vou entrar com aquele cadastro direto no Sinan como meu cadastro de notificador. A diferença são os perfis de técnicos, que aí tem que fazer a solicitação lá via SCPA para que o nível acima possa liberação, tá? Uhum. E para fazer autocadastro de notificador é lá direto no site do Sinan. A outra dúvida é a da Ana Amor. Eu, como notificador que tenho acesso a mais de um KNES, tenho que ter todos eles cadastrados no SPA? Não entendi muito bem. A pessoa que trabalha em vários estabelecimentos de saúde vai estar linkada ao teu CPF, né? Como notificador. A hora que tu vai notificar, ele já vai vir onde o estabelecimento de saúde que você estiver. Um KNES daquele estabelecimento de saúde. E quando tu está fazendo o cadastro, ele vai perguntar, né? Qual é o estabelecimento de saúde que você trabalha? Que profissional você é? E aquilo ali vai vir automático. Então, vamos dar um exemplo, Ibi. Eu sou uma profissional que trabalho, atuo em 2 municípios diferentes. No município X e no município Y. Eu sou uma notificadora em ambos os municípios. Então, eu vou fazer meu autocadastro no município X
e o meu autocadastro para o município Y com as informações de cada um, cada um. Quando tem notificação do município X, eu entro com o meu perfil do município X. Quando eu for fazer com o município Y, eu entro com o meu perfil do município Y. Essa é a diferença. Sempre de olhar lá no o KNES vai ser diferente, né? E também a senha pode ser igual, mas o KNES vai ser diferente em cada estabelecimento que você for trabalhar. A próxima é da vigilância epidemiológica, não falou qual município. Ficha digitada no antigo sistema para encerrar essa notificação é no ESUS Sinan? Ficha encerrada. Maria. Oi. Repete, por favor. Ficha notificada. A ficha digitada no antigo sistema para encerrar esta notificação é no ESUS Sinan? Então, a orientação que a gente recebeu quando a gente fez esse questionamento do Ministério, que aí a gente descobriu, então, que a proposta de migrar o REDCap para o ESUS é que, como vai haver essa migração, o REDCap vai ser encerrado amanhã e depois vai ser possível editar as fichas no ESUS e encerrar. Porém, o que eu não consigo dizer para vocês qual é o período em que essas fichas vão migrar, tá? Quando a gente viveu isso na Covid, né? A gente usava o REDCap, depois o REDCap não suportou aquela quantidade de notificações e aí migrou para o ESUS, mas teve um prazo um pouquinho maior, até que não demorou tanto, tá? Então, pode ser que a gente tenha um delay, assim. Não sei se na segunda-feira a gente já vai ter todo esse banco do REDCap exportado para dentro do ESUS Sinan, tá? Pode ser que isso aconteça ao longo da semana e a gente vai ter que ir monitorando e avaliando a situação. Mas, por isso, o que a gente orienta para vocês? Na medida do possível, se vocês já tiverem investigação concluída, resultado de exame, já finalizem, já encerrem o máximo de fichas que vocês podem no REDCap, porque daí a hora que ele migrar, ele já migra com essa ficha encerrada, tá? Então, se vocês puderem, até amanhã, já verifiquem o que saiu de resultado, confirmem as informações da investigação para tentar encerrar o maior número de fichas até amanhã, dentro do REDCap. A última é da Adri G. O técnico da vigilância municipal pode ser notificado? Caso o notificador na ponta não saiba notificar. O sistema, ele é bem intuitivo. E hoje ele só está com um agravo. E essa notificação, ela é um preenchimento super tranquilo de fazer. Então, não tem como o notificador não saber preencher. É óbvio que ele tem que ler a nota técnica, a definição de caso, tem que lembrar que nós estamos trabalhando com agravo de vigilância epidemiológica. Então, tem que ter uma leitura prévia das notas técnicas, da definição do caso, de como se dá a parte de preenchimento dos exames, mas em termos de sistema de notificação, ele é super tranquilo. E também tem todos os links do material, tá, né? Tem a plataforma IVES, que lá tem a ficha de notificação, tem o manual do SCPA, o manual do ESUS, então, como todo sistema, a gente tem que ter uma leitura prévia, né? Um conhecimento prévio, mas não tem como o notificador dizer não sei notificar. Ele é só buscar as informações, ler e iniciar o que compete à sua função. Essa foi a última que estava no chat do YouTube, tá? Finalizou, Maria, os questionamentos do YouTube? Sim. Tá.
Então, eu acho que eram essas as dúvidas, né, que a gente respondeu. Mas, no final da apresentação aqui, a gente vai deixar o e-mail monkeypox.sc@gmail.com, e aí vocês podem encaminhar depois as dúvidas que forem surgindo através desse e-mail, tá? Mas só para a gente finalizar, então, como eu falei, hoje a gente vai liberar o manual, e o manual vai ter algumas alterações, tá? Uma delas é essa questão da notificação, que a gente já conversou bastante aqui. Então, só lembrem que amanhã é o último dia para notificar no RedCap. Mas quem já tem o cadastro já pode ir notificando no ESU sem problema. A partir de segunda-feira, então, não é mais para o RedCap estar funcionando. Então, as notificações têm que ser inseridas somente no ESU Sinan. Então, orientem as equipes de atenção primária, que serão os notificadores sobre essa questão do autocadastro, tá? Para que eles, né, para que a gente não perca nenhuma notificação. A gente fez uma reunião semana passada com as regionais de saúde, então já orientamos como fazer esse cadastro no SCPA. Eu acho que muitas regionais também já conversaram com os municípios, vocês já estão solicitando seus acessos. Muita gente também já tinha acesso ao SCPA, então ficou mais fácil, já entendia o mecanismo de como fazer a solicitação, e a gente está liberando aqui, tá? Então, a gente pediu para que cada regional, até para a gente ter um controle, colocasse o nome dos técnicos, tanto das regionais quanto dos municípios, que precisam desse perfil de técnico regional ou municipal, e a gente está fazendo a liberação de acordo com essa planilha, tá? Mas, assim, não fiquem tão preocupados. Claro, a gente pede para que vocês agilizem esse processo, façam o quanto antes, porque o importante é a notificação. Então, segunda-feira já tem que começar a notificar no ESUS, tá? E como técnico, vocês vão fazer a investigação e vocês vão ter acesso a essas fichas. Mas, principalmente, orientar na ponta, né, os notificadores que eles precisam fazer esse autocadastro no ESUS, tá? A outra alteração que vai ter é em relação à coleta de amostras. Libi, você consegue passar aí esse slide? Isso. Então, em relação à coleta de amostras, não será mais coletada amostras para diagnóstico diferencial. Então, antes, na nota 52, a orientação era fazer a coleta das lesões ou das crostas, e também fazer coleta de soro para fazer o diagnóstico diferencial. Mas o que está acontecendo aqui, a maior parte das amostras para diagnóstico diferencial não estão sendo processadas, né? Os laboratórios de referência não estão processando essas amostras, então não vai ser mais feito, tá? Diagnóstico diferencial, a princípio. Só em situações inusitadas, que a gente verifica, assim, um surto que parecia de monkeypox, mas deu todo mundo negativo. Então, nesses casos, a gente ainda vai dar prioridade para fazer diagnóstico diferencial. Mas vai ser diagnóstico diferencial para herpes e para varicela. Então, vai ser o mesmo material utilizado para fazer monkeypox, que é material de vesícula ou de crosta. Então, não vai mais precisar fazer coleta de sangue, de soro, para investigação de diagnóstico diferencial de monkeypox, tá? Essa vai ser uma alteração. E aqueles indivíduos que ainda não apresentaram erupção cutânea, que não têm lesões em mucosas, mas que são contatos de casos confirmados, e que iniciem com febre, linfadenomegalia, vai ter uma orientação de fazer coleta de SUAB nasofaríngeo e de SUAB anal, tá? Mas é nessa situação específica. Então, assim, qual caso que eu faço coleta de SUAB, oro e anal? Para aqueles contactantes que não têm lesões ainda, então eu não posso fazer coleta de lesão, né? Mas que começaram com sintomas iniciais de febre e adenomegalia e que são contatos de casos positivos. Aí, para esses, vai ter a orientação de fazer esses dois tipos de SUAB, tá? E a outra alteração, Lib, você pode voltar lá para a classificação de casos, antes dos sistemas, por favor. Foi nas definições de caso. Então, definição de caso suspeito não mudou e definição de caso confirmado também não mudou.
O que teve alteração foi na definição de caso provável e na definição de caso descartado. Eu vou colocar aqui. Tá aparecendo para vocês, Lib? Que para mim tá em branco. É o slide 10. Então, essa primeira definição saiu desconfiguradinho, tá? Mas esse primeiro parágrafo é dos casos suspeitos de monkeypox. Como eu falei para vocês, não teve alteração. Continua sendo aquele indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e ou erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, única ou múltipla ou em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, perianal, oral, e ou proctite, e ou edema peniano, podendo estar associado a outros sinais e sintomas, tá? Essa definição continua sendo a mesma definição antiga da nota número 52. Agora, em relação ao caso provável, teve uma alteração. Então, caso provável a partir do manual vai ser todo caso que atende à definição de caso suspeito e que apresente um ou mais dos seguintes critérios listados abaixo. Com investigação laboratorial de monkeypox não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico de monkeypox não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico, tá? Então, é aquele caso que eu fiz a coleta e deu inconclusivo, ou eu não consegui fazer a coleta, ou eu não consigo mais fazer a coleta dentro de 30 dias do início dos sintomas, ou eu tenho lesões compatíveis, por isso ele entra como caso suspeito, e eu tive um diagnóstico diferencial que não exclui para monkeypox. Por exemplo, eu tive esse caso deu sífilis reagente, mas as lesões são muito sugestivas de monkeypox e, como a gente tem visto com a infecção em muitos casos, o diagnóstico de sífilis não exclui monkeypox, tá? E que eu tenha um daqueles critérios listados abaixo, que é exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou contato físico direto, excluindo o contato sexual, com parcerias múltiplas e ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, ou exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou histórico de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de monkeypox, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, ou contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho, ou utensílios de uso comum pertencentes a um caso provável ou confirmado de monkeypox, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, ou para os trabalhadores de saúde sem uso adequado de EPI, com história de contato com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, tá? Então, caso provável, eu tenho resultado inconclusivo, ou não consegui coletar amostra, ou não consigo excluir com outro diagnóstico, e tenho algumas dessas exposições listadas aqui abaixo, tá? Liv, pode passar, por favor, não só. Caso confirmado não alterou, é aquele indivíduo que atende a definição de caso e tem um resultado laboratorial por PCR ou sequenciamento positivo ou detectável para monkeypox, tá? E o caso descartado de monkeypox também sofreu alteração. É aquele indivíduo que atende a definição de caso e que apresenta um dos critérios listados abaixo. Ele tem um resultado laboratorial negativo para monkeypox, através da técnica de PCR ou sequenciamento, não tem resultado laboratorial para monkeypox e realizado o diagnóstico complementar, que diagnostica monkeypox como a principal hipótese de diagnóstico, ou que não tenha registro de vínculo epidemiológico, ou seja, não tenha nenhuma daquelas exposições citadas lá na definição de caso provável, e que também não realizou coleta de exame laboratorial, ou realizou coleta de exame laboratorial, mas a amostra foi inviável, ou teve um resultado inconclusivo, e que não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial. A oportunidade é 30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas, tá? Nesses casos, a gente vai descartar o caso, porque
eu não consigo identificar um vínculo e também não consegui fazer uma confirmação laboratorial. Então, esses casos a gente vai descartar, tá? Então, as alterações que vão constar no manual são essas. Tem uma outra situação que é sobre isolamento, tá? A gente já fazia orientação de isolar contatos, não isolar contatos assintomáticos de casos confirmados, né? Mas fazíamos uma ressalva para aqueles grupos de risco, ou seja, crianças menores de 8 anos, que são contatos, a gente até orientava o afastamento, porque elas estudavam, elas tinham contato com outras crianças que eram também grupo de risco, né, menor de 8 anos. Mas, assim, a gente foi reavaliando até os novos trabalhos, né, as novas orientações, então não tinha mais nenhuma orientação nesse sentido, e a gente tirou, então, essa orientação do manual, tá? Então, agora, continua não orientando isolamento para contato assintomático, só deve-se continuar fazendo monitoramento por 21 dias do último contato com o caso confirmado, tá? E isso inclui os grupos de risco, que são crianças menores de 8 anos, são as gestantes e os imunossuprimidos, tá? Então, para todo mundo que é contato assintomático, independente da idade, não precisa fazer isolamento, só o monitoramento. Então, são essas as alterações que vão constar no manual e a gente vai estar liberando hoje. Já passou pela diagramação e a gente fez a atualização dos fluxos também, então tá tudo completo, tá? No manual. E aí, com dúvidas, Liby, agora você pode colocar lá no final pra gente, que daí tem o e-mail de Monkeypox, que eu acho que fica mais fácil se todo mundo visualizar. As dúvidas, vocês continuem nos contactando, questionando as regionais, né, quem é de município. E a gente deixa o nosso e-mail aqui, monkeypox.sc@gmail.com, para dúvidas específicas sobre a vigilância de monkeypox. Acho que... Eu tenho uma pergunta da Edilane ali, que fala assim, que penso que ocorreria que algumas notificações vão ficar no limbo. Justamente pelo sistema ter essa questão de visualização do que está preenchido, do que não está investigado, do que não está concluindo, a função do técnico da vigilância municipal, do técnico da vigilância estadual, do interlocutor do SINAM, tanto estadual como federal, como municipal, ele muda. Então, nós não temos mais aquela rotina de trabalho de fazer relatório de transferência, de habilitação de fluxo de retorno, de liberar fluxo, não liberar. Ele mudou. Então, a avaliação, o processo de trabalho, ele parte da avaliação e monitoramento, justamente para essas notificações elas ficarem todas corretas, encerradas, concluídas, com a qualificação de banco mais 100% perfeito. Então, o sistema ele muda com essa lógica também de processo de trabalho de vigilância epidemiológica, porque daí sai uma rotina e entra outra rotina, de monitorar essas notificações, de encerrar em tempo oportuno, de ter uma qualificação com dado real, e o tempo real mais corretamente possível, para a gente ter uma tomada de decisão em termos de políticas públicas, políticas de saúde, no caso dessa emergência de saúde, e alinhar os trabalhos junto com os estados, municípios, com os núcleos, mais fácil, né? mais rápido, mais ágil e com maior eficácia. Então, é justamente que não é para deixar elas no limbo, né? A gente também tem que lembrar que é um sistema que está em construção, então as dúvidas vão surgindo ao longo do tempo, vão se arrumando, tanto que as versões deles estão sendo modificadas. Hoje a gente está trabalhando com os CIEVs pelo Monkeypox, né? Então eu solicito também que os interlocutores regionais sempre trabalhem junto com a área técnica, sempre alinhem os trabalhos, falem a mesma língua, né? E os trabalhos sejam alinhados para ser mais confortável usar o sistema e trabalhar com a vigilância.
É isso, acho que a gente vai ter outras webs também para esclarecer ao longo que os processos vão se alinhando, né, Fernanda? Se vai ter uma novidade, a gente chama novamente, a gente senta, conversa novamente, expõe uma nova apresentação, mas e é isso, as dúvidas que vocês tiverem, a partir dessas, é muita informação numa tarde só, né? Então, a partir do momento que tiver, vamos encaminhando os e-mails, a gente vai tentando responder da forma mais tranquila possível. Exato. Pensem que é novo, né? Muita coisa vai ser construída até a partir do feedback de vocês aí, como notificador. Muitas dificuldades, é importante que vocês pontuem, porque a gente vai dando esse feedback para a Lib, que é a gestora do sistema, que vai informando o Ministério. Muita coisa já mudou, né, da proposta inicial para agora, mesmo a gente usando Monkeypox. Pensem que a gente também vai fazer um piloto agora com Monkeypox, né, porque nós vamos iniciar esse sistema, então é tudo muito novo, assim. E talvez a Ideane tenha feito essa colocação até com receio dessa questão da migração, do headcap, algumas fichas que vão ficar no limbo, porque vão ficar nesse período de transição. Mas aí a gente vai avaliando, vai vendo como que a gente consegue, como a gente não tem esses prazos de migração, a gente também não sabe como vai acontecer, a gente não consegue ter uma previsão. Mas aí a gente vai alinhando, a gente vai avaliando as notificações e vai pensando em alternativas, se a gente não conseguir migrar essas fichas ou encerrá-las, tá? E era isso. Agradeço, acho que a Lib também já está finalizando, a gente passou até um pouquinho do período aqui que a gente tinha estipulado. Peço desculpas pelas intercorrências aqui, que realmente a internet estava muito ruim, enfim, mas acho que a gente conseguiu, né? A Lib, ela entende muito mais do sistema e foi até providencial ela apresentar essa parte dos sistemas que ela falou com mais propriedade. E nos coloco à disposição para dúvidas. Bom, uma boa tarde. Obrigada, Lib. Obrigada, Maria. Obrigado, Fernanda, também. Agradeço a companhia de vocês nessa tarde. A gente se coloca à disposição. Sistema novo é assim, então vamos com calma, vamos manter a calma. É isso, né? Vamos continuar trabalhando. Muito obrigado pela tarde e vamos encerrar nossa web de hoje.